E agora nós vamos falar de saúde mais uma vez aqui no Mulher.com. Nós vamos receber o fisioterapeuta Renan Nascimento, que vai falar conosco tudo sobre hérnia de disco. É agora que você fica aí quietinha, sentada no sofá e o Renan entra. Tudo bem, Renan? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Como vai? Bem, você? Eu estou ótima, graças a Deus. Minha coluna está bem. Que bom. Ó, vou até sentar certinho aqui, porque tem um fisioterapeuta, a gente não pode brincar com isso, né, Renan? Verdade. Renan, hérnia de disco. Quando a gente vai falar sobre hérnia de disco, a gente começa por onde? A gente poderia começar, segundo a visão da osteopatia, né, que a hérnia ela não é o problema. Então, então vamos lá. A hérnia não é o problema. Estamos começando por aí. A hérnia de disco, ela não é o problema em si. Ou seja, existiu um problema antes que levou a essa consequência. Isso. Então, segundo os conceitos da medicina alternativa, que é a osteopatia, a hérnia não é o problema. Na verdade, ela é uma tentativa de solução. Então, por trás ela é uma tentativa de solução? Tentativa de solução. Explica aí, então, para nós o que é isso. A hérnia de disco, a lombalgia, de todas as doenças em si, na verdade, ela é um diagnóstico. Né? Então, o diagnóstico é a parte final. A medicina convencional compreende que isso, na verdade, é um problema, mas a medicina alternativa, ela entende que isso é uma tentativa de solução. Então, em todas as doenças, é como se fosse um escape do corpo. Então, aí, dentro da coluna, tem vários tipos de patologias e uma delas, então, é a hérnia de disco. Então, peraí, nós estamos aqui falando da hérnia de disco, do ponto de vista da osteopatia clínica, tá? Então, do ponto de vista da osteopatia clínica, a hérnia de disco, ela não é um problema. Ela é uma tentativa de solução que veio de outro problema. De outros problemas. Outros problemas, no plural. No plural. Então, a gente parte de um princípio, então, que a hérnia ela não é um problema, né? Então, toda conduta médica que não é tradicional, ela não vai para atacar a hérnia. Ela vai sobre a pessoa. Então, quando a gente vai dividir o homem em suas dimensões, o homem ele tem a parte física, ele tem a parte orgânica, ele tem a parte nutricional. Então, o homem tem o seu sistema é formado por várias coisas. Tem a parte emocional. Então, quando tem a alma, tem o espírito. Tem um espírito. Então, quando uma ou mais coisas param de funcionar, o corpo perde o seu equilíbrio, então nasce um diagnóstico. Só que a pessoa sente dor e ela vai ao médico porque ela tem a dor. O médico, então, se dá um diagnóstico. E entre todos os diagnósticos da coluna, um deles é a hérnia de disco. Então, a pessoa vai tratar da hérnia de disco, mas quando ela chega, então, para um osteopata, a cabeça do osteopata, então, não é para atacar a hérnia de disco, para fazer nada paliativo em relação à hérnia. E sim olhar para a pessoa, para a parte física, para a parte postural, para a parte nutricional, para o homem como um todo. Então, a gente descarta, então, o pensamento da hérnia e vai procurar o que não está funcionando. Então, quando a gente coloca tudo que não está funcionando para funcionar, então o corpo ele se autorregula e depois ele se autocura e a hérnia não é o problema e a pessoa convive bem. Então nós vamos falar então dentro de um tratamento. Dessas causas, né? O que são esses causadores que fazem com que a gente chegue até a hérnia de disco. Mas se você quiser participar conosco aqui, você pode enviar a sua pergunta lá no nosso Facebook, tá bom? Tem uma foto lá minha do doutor bem cheirosa, você deixa seu comentário lá. Se você sofre de dores, né? Se você tem hérnia de disco, já fez tratamento, não resolveu, tem dores na coluna, o que for, manda sua pergunta para a gente, a sua participação. Você pode enviar também por telefone, tá bom? 1938719620, participe conosco. Então, doutor, quais são os fatores causadores da hérnia? Todo diagnóstico, então, toda doença, então, trazendo para o pensamento para a hérnia, é sempre uma somatização. Então, e ela não segue um padrão. Então, de repente, você tem um problema na coluna, é diagnosticada com hérnia e a sua parte muscular não está funcionando. Isso pode, então, se resultar a uma hérnia. A outra pessoa tem a parte muscular que não está funcionando, mas também tem um desequilíbrio postural. Isso se somatiza e termina na hérnia. A outra pessoa tem maus hábitos, ou que nem a outra profissional da nutrição falou, não se alimenta bem. Isso também pode desequilibrar o corpo, então trazer a hérnia. Então, quando a gente fala de causa, toda doença é multifatorial. São vários fatores, uma soma que desequilibra, então, o corpo e dá vida, então,
a hérnia. Certo. Então, uma pessoa tem hérnia por alguns fatores, a outra pessoa é outra pessoa por outros fatores. Ou seja, vai entrar aí no meio até, inclusive, a alimentação, como você falou, também entra. a má postura, problema muscular, tudo entra. isso. Mas geralmente, de modo assim, geral, são problema muscular, problema articular, problema de nervos e até de órgãos, tá? Somatizado isso com desequilíbrio postural, mais uma atividade física, por exemplo. Então, às vezes, muitas pessoas buscam atividade física para tentar curar. Só que ela não consegue obter resultado porque o corpo não está funcionando. Então, tem que colocar o corpo para funcionar, reposiciona o corpo, aí depois coloca ela no exercício. Aí ela vai bem. Então, falando de causas, as mais frequentes, mais de 90%, são incapacidades das partes do corpo de funcionar, somatizado aí, são desequilíbrio postural, mais atividade de vida diária, como limpar a casa, varrer errado também, forrar a cama, lavar o isso. banheiro, lavar a louça, todas essas coisas. Isso se somatiza, então, e dá vida a um diagnóstico. Agora, Renan, o que é a hérnia de disco? Você consegue descrever para a gente o que é a hérnia de disco? Então, tá. Posso usar esse exemplo? Por favor, tem uma coluna aqui. Tem uma coluninha aqui. Então, para falar de hérnia, a gente tem que falar de coluna, né? Então, a coluna vertebral, ela começa aqui do nosso pescoço e ela vai estar próxima à região do bumbum, né? Então, ela é composta ali por 33 vértebras. Então, ela segue de um tamanho lá da parte do pescoço e quando ela chega na região da lombar, ela é isso aqui, ó. Então, ela tem esse corpo, que é um pouquinho maior, e tem esse estilo aqui, tá? Então, são vértebras, né, que vai fazendo a composição da coluna. Quando ela chega... Isso aqui é osso, vamos falar, isso aqui é osso. Isso aqui é um osso. Esse aqui é o quê, esse amarelinho? Eu vou falar, isso aqui é a medula. Então, quando ela chega, vai descendo, ela fica desse tamanho aqui. Isso é a região da lombar. Tá? Então, a gente tem o quê? A gente tem um osso, a gente tem uma vértebra que compõe a coluna. Aí embaixo tem um outro osso que faz parte da coluna. E entre cada vértebra, a gente tem disco. Tá? Esse disco é feito de quê? Esse disco é feito de... É uma cartilagem. Cartilagem. Como se fosse assim. Então, aqui eu tenho um osso, aqui eu tenho um disco e esse amarelinho aqui, então seria a medula. Esse é a medula óssea. É a medula. Tá? Então, quando esse disco que está representado aqui na parte vermelha, ele se degenera, ou ele começa a se comprometer por conta desses fatores que são causadores, então aí a hernia, aí acontece a hérnia. Então, o que é a hérnia? É um comprometimento desse disco de uma maneira bem assim, de um senso comum, quando esse disco ele explode. Vamos dizer assim, aperta, essa hérnia, comprime? ele rompe. Aqui não tem como fazer, né? Para mostrar um pouquinho. Ah lá, ó, tá. Então vamos dar um exemplo, Vamos. que ele começa a ter muita pressão. Pressiona, e quando eu pressiono a parte da frente, ele pula para trás. Tá? Então o disco fica assim, suportando essa condição durante um tempo. Chega um tempo, o corpo não consegue mais suportar essa condição, então é a hora que começa a se degenerar. Então ele fica protuso, ele abaula, fica protuso e o corpo vai dando vários sinais para a pessoa. Então quando a pessoa está com uma hérnia, não é o estado inicial. O corpo já vem dando sinais, né? A hérnia então é a fase 4, vamos dizer assim. Certo. Então quando ele explode, vamos dizer assim, e ele então extravasa esse conteúdo interno, então a gente chama isso de hérnia de disco. Quando o negócio já ficou feio isso. mesmo. Então a hérnia é um comprometimento do disco intervertebral que faz parte da coluna. Certo. Tá? Agora então vamos falar desses sintomas que a pessoa, por exemplo, igual você falou, o corpo dá sinais. Dá sinais. Que sinais são esses que nós precisamos estar atentos, porque de repente a gente está criando uma hérnia aí e não está sabendo que a gente está com uma hérnia e está criando. Você está criando uma hérnia e não está sabendo. Presta atenção então. O corpo dá vários sinais, né? Antes da doença ganhar vida, o corpo dá vários sinais. O maior e o grande sinal é a dor. É a dor. É o sintoma. Existe um lugar certo para ter essa dor ou não? Então, dependendo do lugar. Geralmente, dependendo do nível de comprometimento, essa dor é local. É na coluna lombar. Dói a lombar. Mas como essa região da medula que passa aqui atrás, na região da lombar, ela faz o controle e a inervação da perna e também de alguns órgãos, principalmente o órgão genital e o intestino, por exemplo, quando esse disco ele explode e ele comprime então essa parte da medula, então a região que a medula comanda, seja membro inferior ou seja órgãos, começa também a apresentar problemas. Então o principal é a dor. Quando chega em níveis extremos, a pessoa perde força na perna, alguns órgãos internos começam a querer parar de funcionar e com isso pode vir diversos sinais, como por exemplo o intestino preso,
por exemplo, dores irradiadas na perna, no membro inferior, fraqueza, e em níveis extremos mesmo, para o homem, até dificuldade de ereção, e para a mulher, dor e sensibilidade na região genital. Mas o que tem a ver a hérnia que está lá na coluna com o intestino preso, por exemplo? Porque parte da medula, que fica aqui, passa na lombar, faz o controle daqui, ó, nessa raminha sai um nervinho que contribui para fazer a função do intestino. Se por algum motivo eu pressiono isso aqui, então esse nervinho para de funcionar e, por consequência, o intestino, então, também uma parte para de funcionar. Então, quando que a doença ela vai acontecer? Quando uma parte para de funcionar e o corpo tenta se adaptar para tentar combater, né, deixar a pessoa viva e bem, e o corpo não aguenta mais ficar naquela condição. Aí vem, então, um diagnóstico, vem, então, uma doença. Então, pode começar com uma hérnia, e dessa hérnia a pessoa pode evoluir para várias coisas em níveis extremos. Mas, assim, trazendo para o mais comum, é dor no local, na lombar aqui nas costas, próximo ao bumbum, que pode ter irradiação para frente ou para trás, ou até dor debaixo do pé. Ah, mas o que tem a ver o pé com a coluna? Tem tudo a ver, porque quem que faz o controle do membro inferior sai daqui da lombar. De repente, gente, é tão, né? Porque você está com dor, aí de repente você está com um problema aí nos órgãos genitais e está lá na coluna o seu problema, não dá para descobrir, se não... Começou a doer a sua lombar, é melhor você procurar um fisioterapeuta ou um médico, sei lá, né, um ortopedista, um osteopata, não é mesmo? Para poder resolver esse problema. Eu também gosto dessa ideia, muito dessa ideia de curar a causa e não dar remédio só para aliviar os sintomas. Nós falamos disso aqui ainda hoje, né? E aí, então, vamos falar sobre isso. Como é que a osteopatia vai entrar aí para fazer a cura da hérnia de disco? Na verdade, a osteopatia, todo osteopata, ele compreende que a cura está dentro do corpo. Então, o corpo não precisa de medicamento. Todo medicamento está ali. Em níveis extremos, como isso é... Quando você fala está dentro do corpo e não precisa de medicamento, você está falando nada? Nada? Não. Todo medicamento... Numa outra vez que eu estive aqui, eu disse que o Dr. Still, ele dizia que o corpo humano é a farmácia de Deus. Então, Deus já colocou dentro do homem todo tipo de analgésico para tentar combater. Mas quando isso chega no nível extremo, então é comum e também cultural que o médico solicita o exame para inflamação. Então são duas visões diferentes, porque segundo a osteopatia, o corpo inflama para tentar curar. E segundo a outra medicina, tem que combater a inflamação. Então a gente está conhecendo aqui também não só sobre hérnia de disco, mas estamos conhecendo um pouquinho aí do mundo osteopata, né? Isso. Então, como que a osteopatia ela vai tratar disso? Então, dentro de um conceito filosófico, ela não vai considerar a hérnia e vai procurar no corpo, na pessoa, no estilo de vida da pessoa. O que está acontecendo com ela ou o que aconteceu com ela para que a hérnia ganhasse vida. Então, a gente não vamos atacar a hérnia, não vamos atacar até a dor, porque a gente entende que até a própria dor é apenas um alarme que tenta gerar uma comunicação não verbal para avisar que alguma coisa não está bem com a pessoa em todos os seus níveis. E isso tem um fundamento muito certo nisso. Agora, como é que vocês tratam, então, a pessoa chega e fala, estou com hérnia de disco e quer tratar. Então, primeiro, a pessoa ela é submetida a uma avaliação. Nós sentamos, nós fazemos perguntas específicas para ela, para então construir um diagnóstico. Então, ela passa por uma anamnese, depois ela passa por um teste físico, então ela fica parada, nós observamos o corpo dela, né? O corpo tem uma linguagem, se o ombro está mais baixo, para nós isso é uma linguagem. Então, nós vamos fazer essa avaliação. Depois da avaliação, nós então damos um diagnóstico. Então, por exemplo, essa pessoa está com hérnia de disco, porém ela tem um problema postural e o músculo X não está funcionando. Então, o que nós vamos fazer depois como conduta? Nós vamos colocar o músculo para funcionar, nós vamos dar a condição postural ao corpo e depois disso, o próprio corpo, depois que você dá a condição, o próprio corpo se autorregula para então se autocurar. Então, para você que está com hérnia, de repente, seja só uma manipulação. Nós utilizamos manipulação da coluna. Mas para o outro, ele não precisa de manipulação, ele precisa de uma boa conversa e depois de um exercício. Para um outro, ele precisa de manipulação, ele precisa de postura, ele precisa corrigir sensores, no caso o olho, que são a entrada do sistema postural. Então a osteopatia ela vai fazer isso, ela não vai considerar em si a hérnia. A hérnia é só um alarme para nós queremos saber o que está por trás. Avaliamos, identificamos, diagnosticamos, que é um meio de diagnóstico próprio, e então depois corrigimos.
Então, dentro desse pensamento, dentro dessa filosofia, o índice de melhora e de evolução dos pacientes é muito grande. E aí, quando a gente fala de cirurgia de hérnia de disco, então, para um osteopata, cai duro. Como é que funciona isso? É mais ou menos isso. Existe, sim, casos que o corpo vai dando um sinal, a pessoa vai tomando analgésico, vai cortando um dos únicos alarmes, meio de comunicação que o corpo dá, que é a dor. E é uma coisa cultural, a pessoa vai deixando, às vezes chega num nível extremo que não consegue ter mais ereção, no caso do homem, ou a mulher não consegue ter a relação sexual, porque está com muita sensibilidade na parte genital, sabendo que a parte da coluna faz o controle daquela região. Então, ela perde, então, essa capacidade. Então, nós vamos fazer o quê? Nós não vamos considerar isso e vamos, então, dar condição ao corpo, dar condição para a pessoa, dar função ao corpo, para que o corpo possa, então, se autorregular para autocurar. Existe, e vocês, vou ter que fazer essa pergunta no sentido assim, vocês fazem de tudo para não chegar à cirurgia ou nunca chega à cirurgia? Então, voltando ao assunto da cirurgia, tem vezes que é necessário. Então, quando tem a necessidade, a pessoa precisa ser submetida a uma cirurgia, porém tem que ter critérios. Para um cirurgião submeter uma pessoa de hérnia de disco, quais que são esses critérios? Então, sensibilidade aumentada e muita dor na região genital, perda de forças nas pernas, a pessoa não consegue andar porque a perna não responde mais, perda do controle do esfíncter do ânus, então o ânus não consegue mais estar funcionando, e mesmo assim, aquela dor incapacitante, aquele problema incapacitante que não melhora com nenhum tipo de tratamento conservador. O que é um tratamento conservador? Hoje em dia, né, medicinas alternativas, fisioterapia, osteopatia, quiropraxia, tudo que a gente tem de melhor para poder tudo não resolveu. Tentou, não resolveu, estou com um nível incapacitante de dor que não melhora com tratamento conservador. Então, ela fez cirurgia. Então, aí é indicado. Mas, segundo a literatura médica mesmo, nós sabemos que 90% desses pacientes que têm diagnóstico de hérnia de disco não precisam de cirurgia. Sim. A gente consegue reverter esse caso com o tratamento conservador e principalmente com a osteopatia. Quanto tempo dura, então, quando a pessoa vai no osteopata para trabalhar isso? Questão de postura e todas essas coisas? É relativo. E para curar a hérnia, quanto tempo leva? 1 ano, 2 anos? Não? É relativo, porque isso é multifatorial. Mas, geralmente, isso... Quando é bem diagnosticado, eu peço 8 sessões para mim poder reverter o quadro dela e dar condição para ela ficar bem. Isso dura em torno de um mês e meio, mais ou menos. Então é pouco tempo. Em níveis extremos. Se a pessoa está no comecinho do sintoma, ainda não está herniado, 1, às vezes 2, às vezes 3 sessões a gente consegue dar a solução para que coisa boa. a pessoa. Tem umas imagens que a gente tem aqui, que o diretor vai colocar, do tratamento, olha lá, ó. O que está acontecendo ali? Você consegue explicar para a gente ali? Não? Então, ali é a hora que a pessoa chega para fazer a avaliação. Nós vamos, então, ler o corpo da pessoa, fazer a parte postural. Então, tudo tem que estar em equilíbrio. O quadril tem que estar em equilíbrio, o ombros tem que estar em equilíbrio. Quando possivelmente isso não está em equilíbrio, então com as mãos nós conseguimos ver se tem uma parte mais baixa ou mais alta, então nós já conseguimos saber que tem algum comprometimento postural ali. Então, se tem, nós vamos se preocupar com isso e esquecer da hérnia. Vamos resolver isso aqui primeiro. Vamos resolver isso aqui. Vai resolvendo. Dá função aqui e depois o corpo se restabelece. Tem mais imagens aí? Tem algumas. Agora estou curiosa do que lá. Aí, então, continua a avaliação. Aí, a parte da avaliação postural. Então, colocamos a mão sobre o ombro do paciente e pedimos para ele, então, fazer uma movimentação da cabeça. Isso é um teste. Então, a pessoa passa por vários testes, nós fechamos o diagnóstico e, então, depois, aí já é uma técnica. Então, para essa paciente que estava herniada, ela estava com comprometimento na região dos nervos da coluna e também dos músculos. Então, uma das técnicas que nós utilizamos é a terapia manual. Nós, então, alongamos esse músculo, damos condição a esse nervo para que a coluna, então, volte a funcionar. Então, aí já é a parte técnica. Aí também a parte técnica. Lembrando que a coluna ela não funciona sozinha. Né? Então, quando vai tratar com a coluna, nós também avaliamos quadril, joelho e pé. Damos condição ao pé, ao joelho e ao quadril
para então também tratar da coluna. Menino, eu tô gostando disso, né? Em casos, Aí, ó, em que casos tá específicos, ainda aí entra a parte de testes. Ok. Em casos específicos, nós colocamos uma palmilha no pé da pessoa, porque quando os sensores do pé está desequilibrado, o corpo também se adapta numa posição que não é saudável. Então, quando nós já identificamos isso e damos esse diagnóstico, nós utilizamos essa palmilha aí para trazer o corpo de volta àquela determinada posição. Então, na parte do tratamento, tem terapia manual, tem alongamento manual e também tem a correção de palmilha postural. Nossa, se eu fosse médico, ia indicar todo mundo, vai fazer osteopatia para resolver o seu problema. Né? Por exemplo, grávida, eu tive 4 gestações, né? E isso mexe muito, né, nos músculos aqui dessa região, na coluna, você sai tudo estrupiado, fica tudo flácido, tudo mole, os músculos não voltam para o lugar. Imagina os órgãos saindo do lugar 4 vezes, ficando 9 meses fora, depois voltando, enfim. A osteopatia resolve, porque tem muitas mulheres nos assistindo agora, né, e tem esse problema, e pensa que é na coluna. Uma vez eu fui num ortopedista, e ele falou, o problema não está nem muito na sua coluna, o problema está aqui nessa região, que foi e voltou muitas vezes. Resolve isso também, essa questão da coluna nesse sentido? Resolve. Vamos dizer que o parto ele é um trauma para a mulher. O corpo tem que se adaptar para trazer à luz, então, a um bebê. Depois da adaptação, fica algumas coisas como efeito colateral, vamos dizer assim. Então, cai na mesma ideia. Depois de um parto, vamos ver o que o corpo está falando, o que não está funcionando. Porque a pessoa está com dor, está com alguma coisa que não está funcionando, está com algum sintoma, algum diagnóstico. Vamos esquecer o diagnóstico, vamos ver o que está acontecendo. Então, geralmente, para essas mulheres, ela perde um pouco do tônus, né, da parte funcional do músculo. Então, essa região do core, que a gente chama, que dá sustentação para a lombar. Então, quando ela tem esses eventos traumáticos, e às vezes tem um filho atrás do outro e não se exercita, então isso sim pode gerar uma condição dolorosa e depois de um tempo, desequilibrando muito o corpo, pode evoluir então para uma hérnia. Então, para esse tipo de mulheres, geralmente se for só isso, Pilates, por exemplo, resolve muito ou traz solução para elas, né? Para trazer fortalecimento para essa região. E a gente que vai ficando assim, ó, tá vendo assim? Aí aqui, na lateral, você sabe? Aí quando você vai ficando, aquelas senhorinhas tão bonitinhas, mas estão todas encurvadas. Quanto mais velha a gente vai ficando, mais assim a gente vai fazendo. A osteopatia também resolve isso? Resolve, ajuda, traz solução. E dentro da mesma ideia. Então, para um tórax que está em flexão, isso não é só físico, isso pode ser, de repente, um músculo que não está funcionando na região de trás, então o corpo toma para frente. Isso pode ser sensores que não estão funcionando, o corpo também toma para frente. Ou até mesmo isso pode ser histórico de vida, onde a pessoa carrega muitas coisas e o tórax também ele acaba nós somos alma, espírito, corpo, mente, tudo junto. Isso, aí. Então depende da pessoa, depende do histórico, o corpo pode então se mudar a sua posição. Certo. Ou às vezes a pessoa trabalha numa posição mesmo sentada e está acostumada a ficar assim. Então, o corpo vai se programar de acordo, Então, a gente tem que entrar aí com correção verbal e, se precisar, com correção de exercício ou até mesmo terapia manual. Certo. Tem participação conosco lá no Facebook? Vamos dar uma olhadinha quem é que está com a gente lá agora participando? Vamos ver? É a Lidenadja Felipe. Oi, Drica e Dr. Renan. Oi, gostaria de saber se hérnia de disco é hereditária. Beijos, Drica, você fica linda de amarelo. Ai, obrigada, é minha cor favorita. E aí, doutor, hérnia de disco é hereditária? Eu vou dar uma opinião própria de vivência clínica que foge um pouco da parte da ciência. Tá? Eu não acredito que isso pode ser de fator hereditário, então se seu pai teve, você também vai ter. Existe essa hipótese sim, mas o que eu vejo na prática clínica são fatores acumulados, que então vai somatizar... Faz mais sentido, né? Porque se vem de uma coisa e de outra, Porque isso é colocado em ambiente médico, então a pessoa às vezes diz assim, isso é hereditário, isso não tem solução. E tem solução sim, porque... Para tudo se tem solução, e para a hérnia também. Eu não acredito tanto, mesmo tendo embasamento científico, que isso seja de fator hereditário. Então, cai naquela ideia. Tem coisas que não estão funcionando, tem emoção comprometida, tem a parte nutricional que não está funcionando, tem maus hábitos por trás disso. Então, de todos, sem exceção, pacientes herniados, a gente encontra tudo isso. É verdade, porque se você reparar, a gente herda, eu não acredito que seja hereditário, eu acredito como você, porque assim,
A gente herda até as coisas emocionais, às vezes, né? Esses dias eu estava... Meus filhos, eles põem o dedinho do pé em cima, igualzinho o meu marido. Isso aí não pode ser hereditário, um negócio desse? Colocar um dedo em cima do outro, não é físico, não está no DNA. Isso vem de outra coisa, né? Existem várias coisas que estão embutidas no DNA e quando o gene vai se desenvolver, a pessoa traz sim, algumas coisas do fator hereditário. Parece que é mais uma memória, né? Tem, existe isso existe, mas no fator hérnia de disco, eu acho que a gente não pode considerar tanto isso. Tá? Então é uma coisa que, na minha opinião própria, eu desconsideraria e levaria o pensamento mais para maus hábitos, partes que não estão funcionando e por aí vai. Porque daí se você faz um Pilates, resolve, então, né? Também, então, né? Resolve. Tem mais participação com a gente lá no Facebook. Vamos dar uma olhadinha quem é. Adriana S. Marinho. Oi, Drica. Boa tarde, doutor Renan. Boa tarde para você, minha linda. Minha mãe tem muita dor na coluna, principalmente perto da bacia. E em algumas vezes ela diz que parece que a coluna abriu. Isso pode acontecer? Que pergunta interessante, Adriana. Obrigada pela sua participação. Isso pode acontecer. Onde que é a bacia, doutor? Quando é o termo que os pacientes usam bacia, é a região do quadril. É aqui mesmo embaixo. É aqui no quadril. As pessoas que são um pouquinho mais velhas, elas relatam essa parte de bacia. E pode sim, porque os nervos que saem da lombar faz o controle não somente do quadril, mas da perna inteira. Principalmente da parte da frente. Algumas sensações de dor, de formigamento, também saem do comando daquela região. Mas que a coluna abriu? O paciente ele percebe isso e tem essa sensação, mas isso não acontece muito. Não acontece fisicamente. Ali. Mas assim, quando se compromete a lombar, tudo que tem controle dela pode se comprometer. Então existe paciente que tem hérnia de disco e tem problema no joelho. Hérnia de disco e alguma alteração no quadril. Hérnia de disco e fascite plantar. Isso é muito comum e anatomicamente tem uma relação. Porque o nervo que sai ali da região da lombar faz o controle toda da perna inteira. Então, não existe regra. Mas isso que pode acontecer, isso é muito comum. Mas existe solução. Essa sensação de que a coluna abriu, então sua mãe não está doida. Não, que saiu fora do lugar. Calma aí. Ai, minha coluna abriu, saiu fora do lugar. Calma, a sensação existe mesmo. Cada um sente de um jeito, né? Agora, pelo jeito, ela não fez nenhum tratamento. Está sentindo dor e está tendo essa sensação. Por favor, amada, leva a sua mãe para poder ver, né? Procure um osteopata aí na sua cidade para cuidar da sua mamãe, para ela ficar, né? Bonitona de novo, todo mundo. Agora, foi lá no osteopata, fez o tratamento, mais ou menos um mês ali, que ele falou que eu achei pouco tempo também, que bom, né? E aí a pessoa volta para o dia a dia. E no dia a dia a pessoa também precisa se cuidar para não chegar a uma hérnia de disco. Como é que a pessoa pode se cuidar no dia a dia? A pessoa passou então por um tratamento de um mês, depois é solicitado a ela, eu oriento muito que faça Pilates, porque em minha opinião o Pilates é um exercício completo, ele garante então manutenção dessa pessoa. Existem muitos profissionais, muitos médicos incapacitando pessoas porque não pode mais andar, não pode mais fazer esporte, isso não é verdade. O corpo tem um poder de altura muito grande quando nós damos condição a ele. Então a pessoa pode viver normalmente, então ela passa pelo tratamento e depois que já corrigiu os hábitos, corrigiu o corpo, ela pode então seguir de caráter assim, de manutenção num exercício, de repente, a parte do Pilates. Tá certo, doutor. Muito obrigada Obrigado mesmo, né, por essa aula de osteopatia aqui, né? Hérnia de disco pode ser aí resolvida, ela não é a causa, mas tem outras causas que fazem. Então, vamos fazer o seguinte, todo mundo procurando um osteopata. Se eu fosse médico, eu ia falar, todo mundo agora vão procurar um osteopata para se curar. Muito obrigada, doutor Renan, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Volte sempre, né, trazendo para nós outras coisas que a osteopatia faz no nosso corpo. Com certeza. Tá Obrigado. bom? Deus abençoe. Amém.